Então, continuando a nossa reflexão sobre o sharing, que é o compartilhamento excessivo, né, de fotos, de vídeos dos filhos pelos pais. E nós vamos levantar uma questão. É essencial para os pais refletir antes de publicar. E essa reflexão, ela é muito importante porque é uma oportunidade de você educar seu filho, sua criança, seu pré-adolescente, seu adolescente, para as questões de privacidade, consentimento, respeito pela privacidade dos outros, né? E a reciprocidade nas redes sociais. Você, então, ao perguntar, ao conversar com seu filho sobre o que ele quer que publique, o que ele consente que publique, ou o que você acha que ele não deve publicar, com argumentos e argumentos lógicos, argumentos sólidos, em que você se coloque, você abre essa discussão para que ele também forme uma consciência ética da relação dele com as redes sociais, porque em breve essa relação não vai mais passar por você, ela vai ser dele. Então é importante que ele tenha noções de consentimento, não é? E essa é uma noção, esse é um conceito que protege de vários tipos de abuso, que é um outro tema que a gente poderia ficar aqui horas discutindo. E ao exercitar esse diálogo com o seu filho, não é? Você vai colocando os argumentos de acordo com a idade dele e vai crescendo também nessa argumentação junto com ele. E uma outra dica, traga a reflexão para si mesmo. Como você se sentiria se alguém da família ou do trabalho publicasse algo a seu respeito equivalente àquela publicação que você está fazendo ou deseja fazer do seu filho, da sua filha? Traga para si, porque esse é um bom termômetro. Como você se sentiria se fosse exposta desta maneira? Então, para regular um pouco essa questão, eu selecionei algumas dicas, né, de precauções para que você use as redes sociais com o mínimo possível de risco, de perigo. Número 1, conhecer as políticas de privacidade dos sites e das redes. Assim, você pode escolher aquele site que te possibilita limitar as pessoas com quem você quer compartilhar aquilo que você está publicando. Segundo, registrar-se para receber notificações sobre o que é publicado. Existe essa ferramenta. Você publica uma coisa. Se você tem esse registro, cada vez que alguém compartilhar, você vai ser avisado de que alguém usou o seu vídeo, a sua imagem, numa publicação. E isso é bastante interessante. Terceiro, pensar quando é o caso de postar anonimamente. Por exemplo, se você quer postar sobre uma condição médica de uma criança, a gente tem visto muitas publicações de grupos de mães de crianças portadoras de síndrome de Down, de TEA, que é transtorno do espectro autista, mães que publicam coisas a respeito de seus filhos portadores de síndromes raras. Então, se você não quer ser abusivamente usada ao expor uma situação, mas você quer compartilhar suas experiências porque elas de fato podem ajudar outras pessoas, procure fóruns onde essas coisas podem ser feitas
de maneira protegida e você vai alcançar aquelas pessoas que se interessam por esse assunto e que são capazes de respeitar você, seu filho e a experiência de vida que você está compartilhando. 4. Nunca compartilhe localização física da sua família ou dos seus filhos. E aqui um detalhe: publicar fotos da criança com roupa da escola, com uniforme, pode ser um risco, porque você dá uma informação preciosa, que é onde sua criança estuda, onde seu adolescente estuda. Então, além da localização física, de pontos turísticos facilmente identificáveis, o uniforme é uma questão muito importante. 5. Dar às crianças maiores o poder de vetar o que elas não querem que publique sobre elas. Eu uso no consultório, ao fazer o contrato de trabalho com as crianças e os pré-adolescentes, uma frase muito importante: crianças maiorzinhas, pré-adolescentes, adolescentes. Nada sobre você sem você. Então, acho que esse é um princípio muito interessante de se observar. É claro que tem limites. É claro que se um cliente meu que é pré-adolescente está matando aula, está fugindo da escola, eu vou comunicar aos pais. Não apareceu na sessão, eu vou comunicar, mas ele sabe que eu vou comunicar. E isso faz diferença. Quando a gente faz o contrato, eu assumo esse compromisso com ele, mas ele também assume esse compromisso comigo, não é? Isso é muito importante. 6ª dica: nunca publicar fotos das crianças nuas ou com pouca roupa, piscina, banho, praia, making off de festas. Por quê? Essas fotos podem ser roubadas e usadas em sites de pedofilia, em sites de turismo sexual, sem que você faça a menor ideia disso. Então, antes que você precise passar por esse dissabor, cuide-se, antecipe-se. E 7, sempre pensar no bem-estar futuro do seu filho. Como isso vai ser visto por ele daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Que uso que pode ser feito disso daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Sempre pensar no bem-estar futuro da criança. As crianças e os adolescentes atuais, eles têm uma noção muito mais permissiva e muito mais flexível de privacidade, de intimidade. E ainda são ingênuos e imaturos, o que não teria outro jeito, porque ainda não viveram, ainda não têm experiências suficientes para projetar no tempo a consequência daquilo que se faz agora. Então, esse é nosso papel, esse é nosso compromisso. Mesmo que eles sejam mais flexíveis e mais permissivos em termos de intimidade, nós precisamos ensinar essa gradação de público, privado, íntimo. Precisamos ensinar especialmente com o nosso modelo. Essa é a primeira geração nascida em tempos de redes sociais. Então, ainda não temos estudos conclusivos sobre os danos que essa superexposição pode trazer. Danos físicos, danos psíquicos, danos emocionais. Então, o que a gente precisa fazer é se cuidar e é ir devagar com essa história, não é, das redes sociais. Não se jogar com tudo, mas pensar criticamente nessa situação. E um último detalhe importantíssimo. As próprias redes, elas têm regras. Só pode se cadastrar acima de tal idade. Mas na maioria das vezes, os pais
permitem e até ajudam as crianças e os adolescentes a mentirem para se cadastrar, abrindo assim um precedente muito perigoso para os abusos. Então, antes de fazer isso, pense nas consequências, pense no que isso representa para o modelo que você é para o seu filho, a sua filha, no uso das redes sociais.